Mateus 7. No versículo 24 e 25. Quantos acharam, digam cantando, eu já encontrei. Só esse lado aqui que encontrou. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. E você diz, glória a Deus. A vida, ela não promete segurança para ninguém. Ainda que todos, dentro de um parâmetro de vida, uma perspectiva, ainda que todos nós venhamos buscar no decorrer da vida como se fosse um direito inato, e isso acontece porque nós crescemos ouvindo que se nós formos bons, estudiosos, responsáveis, se nós seguirmos tudo à risca, as coisas darão certo como se isso fosse um bem merecido e algo que a existência reconhece e paga em dia. Mas a grande realidade nua e crua é que a vida não mima ninguém. E isso não se negocia. A vida, ela simplesmente acontece. E quando o chão some, quando não existe aviso prévio, quando nós não temos tempo para ajustes, e quando não há a preparação emocional para esse momento, em algumas pessoas existe ou ficam apenas o vazio. É um vazio que não se preenche com frases de autoajuda, com promessas de que tudo vai passar, ou que Deus sabe de todas as coisas, né? Com a ilusão de que o sofrimento tem sempre um propósito claro, e às vezes ele não tem. E é nesse não tem que a alma ela é posta à prova. Por quê? Porque a vida ela não respeita as intenções. Guarde isso. A vida exige adaptações. A vida exige entrega, coragem para encarar aquilo que você não planejou. Então nenhum luto, seja em qualquer área da nossa vida, ele vem com manual. Nenhuma dificuldade financeira, nenhuma doença inesperada, nenhuma intempérie ao que se diz respeito de relacionamento, nada disso vem com instruções do que a gente vai fazer. A gente vai se adaptando, porque o ser humano ele é resiliente. E é aí que vem uma pergunta: se a vida tirar o seu chão, você ainda continua de pé? Esse é o tema da mensagem. Se a vida tirar o seu chão, você ainda continua de pé? Eu não me refiro no sentido de se mostrar forte, de sorrir nas redes sociais, de fingir que está tudo bem, mas eu estou falando em se manter de pé no sentido mais profundo da palavra. Continuar respirando, continuar caminhando, continuar acreditando, mesmo que isso não faça sentido. Será que ainda existe, diante de tudo isso, se a vida tirar o seu chão, será que ainda existe, diante de tudo isso,
algum valor em seguir em frente, porque viver, gente, não é ausência de quedas. Viver é a coragem de se levantar mesmo quando não se sabe o porquê você precisa ficar de pé. Eu vou repetir isso aqui. Viver não é ter ausência de quedas. Viver é ter a coragem de se levantar mesmo quando você não sabe o porquê você precisa ficar de pé. Existe uma sabedoria muito antiga que diz que carvalho forte não é aquele que nunca foi abalado pelo vento, mas é aquele que resistiu a todas as tempestades. Talvez o sentido disso aqui não esteja em evitar a dor, mas o sentido disso é atravessar a dor com dignidade. Talvez Deus ele não responda todas as nossas perguntas, porque não cabe a Ele justificar o caos. Mas cabe a nós encontrar no meio disso tudo uma maneira de entender que sugar é inevitável e que a vida não mima ninguém. E se você entende isso mesmo nessa dificuldade, você é capaz de amar, de perdoar, de recomeçar e de amar a si mesmo, de se perdoar, de recomeçar. Porque quando Jesus fala aqui sobre a casa construída sobre a rocha, Ele está revelando um projeto espiritual da existência. Porque a rocha que representa a cruz, onde toda a vida verdadeiramente regenerada encontra o seu alicerce. A cruz, ela é a fundamentação que suporta o peso das nossas dores. Ela é a sustentação que equilibra os golpes da caminhada e a cobertura que nos protege da culpa, da condenação e do desespero. Então, quando Jesus está dizendo que quem crê nele está construído sobre a cruz. Então, a essência dessa palavra, ela está na construção. E construir na perspectiva divina. Guarda o que eu estou falando aqui. Construir na perspectiva divina é muito mais do que erguer algo visível. É estabelecer uma base, uma estrutura e um propósito. Porque toda a construção ela passa por 3 estágios fundamentais. Primeiro, fundação, sustentação e cobertura. A fundação é onde você decide o futuro da casa. É o lugar onde você pisa. É o ponto de firmeza que suporta o que vai vir depois. A sustentação é aquilo que te cerca, o que dá forma e o equilíbrio à vida. É a cobertura sobre onde você está e a proteção que te guarda das surpresas. Então, viver sobre a rocha é habitar em uma estrutura que não desaba, porque está edificada no sacrifício de Cristo. É ter os pés firmados na graça, o coração sustentado na fé e a mente coberta pela presença de Deus. Então, quem é edificado na cruz pode até balançar, mas jamais cairá. Esse texto aqui, ele tem algumas observações que desestruturam a vida de qualquer ser humano. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. A crise de consciência, chuvas que caem, ou são situações que prejudicam a nossa linha de raciocínio, emoções sufocadas,
porque falam de enchentes e eu vou explicar para você entender. E é quando o limite traz surpresas da vida, e vieram os ventos, que são coisas inesperadas que sabotam nossos planos de vida. Chuvas que caem, eu não sei se você sabe que todo ser humano é um recipiente. Nós somos esse, como se fosse esse copo, que existe água, e dentro de nós, o líquido representa as nossas emoções. Então, são as nossas emoções que moldam o nosso comportamento e as nossas decisões, não é? É por isso que a Bíblia diz que um coração alegre, ele faz o quê? Ele dá forma ao rosto, porque uma emoção, ela molda o seu comportamento. Davi, no Salmo 23, ele diz assim, ó, guia-me mansamente em o quê? Águas tranquilas. Ele está metaforicamente dizendo para Deus, me segura, senão eu vou fazer besteira. Então, o ser humano, ele é emoção. Então, quando Jesus ele está dizendo assim, ó, caíram as chuvas, ou seja, a emoção, ela vai impedir a sua linha de raciocínio, causando a crise de consciência. As enchentes são questões emocionais que sufocam a sua vida, não é? E os ventos são questões inesperadas que nós não estamos esperando, mas eles simplesmente acontecem. Só que existe aqui 4 lições que Deus ele colocou no meu coração dentro disso aqui. Eu quero ler novamente o texto. Tem como colocar o texto aí? Apenas o versículo de número 25. Nós vamos ler no 3, tá? Se for possível, colocar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Vamos lá no 3? Vamos? 1, 2, 3. Então, vamos lá. Ó, vieram a crise de consciência. Preste atenção. Você já entendeu o que eu disse? Vieram a crise de consciência. Vieram as emoções que tentou me sufocar. E vieram as surpresas da vida. Mas eu não caí porque estava alicerçado sobre a cruz. E existem aqui 4 lições dentro desse texto que são gritantes. Porque quando a crise de consciência chegar, guarde essa primeira lição. Enquanto Deus for a minha base, eu não perco a cabeça. Se vieram as crises de consciência, o que eu preciso entender é que enquanto Deus for a minha base, eu não perco a cabeça. E não é pecado admitir que tem dia em que tudo dá errado do início ao fim de uma vez só. Não vem com aviso e nem com preparação. E quando isso acontece, você sente as suas pernas falharem, o coração acelerar. E na mente, tudo que você quer é sair correndo. Mas quando você respira, você lembra que o seu equilíbrio, e eu me arrepio só de falar isso aqui, não de emocionalismo, mas de ter a certeza do que eu estou te dizendo. Você lembra que o seu equilíbrio não depende daquilo que ficou de pé, mas onde você foi edificado. A sua alma, ela está firmada na cruz.
E o vento pode soprar, a dor pode rasgar o peito, o mundo pode tentar te arrancar do chão, ainda assim você continua de pé. Talvez até tremendo, talvez até machucado, mas consciente de onde você está. Você pode até estar sem forças, sem recurso, sem ânimo e sem respostas. Mas enquanto Deus for a sua rocha, você não vai cair junto com aquilo que virou pó. Você pode perder coisas, pode até perder, na eventualidade, pessoas, oportunidades, mas se você não perder Deus no meio disso tudo, fica tranquilo, você não perdeu nada, porque Ele é o dono de tudo. E o que você precisa entender é que a vida, ela nem sempre te dá escolha, mas você pode escolher como reagir. Eu não posso mudar aquilo que aconteceu, mas eu posso decidir como me comportar diante daquilo que está acontecendo. Segunda verdade desse texto é sobre a enchente. Enchente é aquilo que nos sufoca. Eu não sei se você já tentou, você que não sabe nadar, não é? Já tentou ir para o alto mar. O que acontece? Você vai o quê? Se afogar. Então assim são as surpresas, algumas coisas da vida. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que não importa o que me sufoca, Deus conhece o meu limite. Você precisa entender isso. Não importa o que te sufoca, Deus conhece o seu limite. Você não está se relacionando com alguém que te observa de longe. Ele conhece cada centímetro do seu limite. E sim, enchentes fazem parte da vida. Existem momentos que não dá para remar, não dá para lutar, não dá para discutir com aquilo que você está vivendo, ou seja, a força da água. Só dá para confiar na rocha que não se move. E se Deus for sua base, meu irmão, o caos não tem força para te engolir. E esse é o ponto de partida, porque o seu limite não é o seu fim. O seu limite é simplesmente o começo para o pressuposto do sobrenatural acontecer na sua vida. Quando a correnteza da vida tenta te arrastar, a fé ela não entra em pânico. A fé ela não debate, a fé ela não negocia, a fé apenas se agarra ao fundamento que não afunda, que é Cristo. Então mesmo se a rocha estiver submersa, entenda isso. Quando aquele ditado a gente entende, é a ponta do iceberg. As pessoas desvalorizam o iceberg porque só vem a ponta, mas não sabe o que está debaixo da água. É assim que nós precisamos entender. A rocha pode até estar submersa, mas ela continua sendo rocha. Ela ainda continua sustentando você. E a sua vida, ela não vai parar. A vida não vai parar para você respirar, mas Deus, Ele vai ser o ar de quando tudo parecer apertar o seu peito. E o problema nunca foi a enchente. O problema é que na enchente a gente esquece onde nossos pés estão firmados. E quando eu me desespero e a vida vem dizer para mim no sussurro, desista. A fé ela sussurra mais forte dizendo para mim, fica firme.
Deus já está fazendo o que você ainda não consegue enxergar. Porque quem está sobre a rocha pode até ficar cansado, mas jamais, nunca afunda. Terceira verdade do texto: os ventos, venham os ventos, que falam sobre a surpresa da vida. Os ventos até me surpreendem, mas jamais o Deus que me sustenta. Pode até ser algo clichê, porque nós ouvimos tão diariamente, as pessoas gastarem esses cartuchos com falsas esperanças, mas eu estou falando de uma vida firmada sobre a cruz de Cristo. Os ventos até me surpreendem, mas jamais o Deus que me sustenta. E a vida, ela tem um jeito estranho de soprar um vento justo quando você achou que estava tudo se encaixando. De repente, as coisas mudam de rota e viram os seus planos de cabeça para baixo. Derruba as certezas que você pensava ter e te deixa sem ar. E aí você pensa: por quê? Justo agora? Por que desse jeito? Mas entenda uma coisa no meio disso tudo. No meio disso tudo, o susto é seu, mas nunca será de Deus. Deus nunca é pego no susto. Jesus tinha deixado muito claro isso. Ele disse o quê? Que no mundo você vai enfrentar aflições. E isso não é opcional, gente. Crente ou não, você vai enfrentar. Porque sofrer é inevitável na vida. A partir do momento que você nasce, você já começa sofrendo. Ou na verdade, a partir do momento em que você é conhecido dentro do ventre da sua mãe, não é? Você já começa sofrendo. Porque você precisa se desenvolver em um lugar pequeno, escuro e invólucro. Ser sustentado por uma sonda ou um ligamento entre você e a sua mãe. E a partir do 9º mês de gestação você sai e precisa desenvolver os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. A visão queima, não é? Os sons são ensurdecedores. O olfato, as narinas queimam. Então, sofrer é inevitável. Agora, o que você precisa aprender diante desse sofrimento é o que valoriza e o que merece a sua atenção. Existem pessoas que sofrem por coisas, e isso é normal pelo fato da nossa falta de conhecimento dos fatos. Existem pessoas que sofrem por coisas desnecessárias. E o que você precisa entender é isso. A tempestade, ela não é uma anomalia. Ela faz parte do caminho. Só que a fé, ela pode até não te livrar disso. Mas uma coisa você pode ter certeza: ela te orienta dentro dela. Quem tem fé não vai se livrar dos ventos e das tempestades. Mas pode ter certeza de uma coisa: ser fé é orientado por Deus dentro dela. A fé, ela é a bússola que aponta o norte quando tudo gira ao nosso redor. E o mundo pode até desmoronar diante do inesperado, mas quem vive ancorado na palavra entende: não existe surpresa
onde se tem promessa. O vento balança, mas nunca vai te quebrar. Por quê? Porque quem criou raiz na rocha não perde propósito. Quando perde a estabilidade. Você pode até perder a estabilidade, mas não perder o propósito. Porque o propósito não depende da sua estabilidade. O propósito depende de onde você está. E a última verdade desse texto está aqui na última palavra que Jesus diz. Tem como colocar aí o versículo de número 25? Mas ela não caiu, porque estava onde? Alicerçada na rocha. Você pode falar isso comigo? Depois do mas ela não caiu, depois da vírgula, aquela casa, vírgula, mas ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Gente, essa é a última verdade desse texto. E é algo extraordinário. Por quê? Porque não importa a crise de consciência, não importa se as emoções te sufocam, não importa a surpresa da vida, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. E sabe qual é a última verdade desse texto? É que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele em mim. Não é sobre nós. Bobo é o ser humano que acha que é sobre ele. Porque eu estava conversando com o pastor hoje à tarde. O evangelho que muitos têm pregado em 80% é sobre um Deus que vive em favor de mim. É o Deus do Velho Testamento. Aonde Ele tem que me dar, me livrar, fazer, envergonhar meus inimigos. E isso, e pega, receba, e tchá, pum, bem, pá, tá. Aquelas coisas todas que começou, eu já me desanimo. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa vida não gira em torno de nós. Por mais que seja a nossa vida. Quem um dia levantou as suas mãos cansadas para Cristo, precisa entender essa verdade. Nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre Ele em mim. Que presença maravilhosa que eu sinto aqui. Você consegue profetizar isso para alguém que está do seu lado? Seja um profeta da palavra de Deus e diga: nunca foi sobre você, sempre foi sobre Ele em você. Nunca, 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 nunca. Essa é uma das verdades mais libertadoras que um ser humano precisa entender. Porque nós temos a tendência em achar que nós chegamos onde estamos por mérito, esforços, por lágrima e persistência. É muito bonito de dizer: ninguém sabe o que eu passei para estar aqui. Mas a verdade é que se Deus não te sustentasse nos dias em que você não tinha força nem para se levantar, você não estaria aqui para contar história nenhuma. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que resistimos,
é o reflexo da graça que habita em nós. A vida é feita de processos duros e longos e cansativos, mas mesmo quando o processo parece nos quebrar, é Ele quem nos mantém inteiro. A gente cresce achando que depende da própria força, mas o tempo mostra que não é o forte que vence. Quem vence é quem é dependente de Deus. Vamos falar uma verdade aqui. Quantas pessoas enfrentam o que você enfrentou e desistiram no meio do caminho? Gente mais capacitada do que eu. Porque a diferença não é a bravura, gente. A diferença é a base. Porque quem tem Deus no centro da vida pode até cair, mas não fica no chão. Os que confiam em si mesmo acabam esgotados. Mas quem confia em Deus entende o que Davi disse no Salmo 20. Tem como colocar aí para mim? Olha o que o Salmo 20 diz. Do 1 até acabar. Que o Senhor lhe responda no tempo da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembre-se, Ele de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Olha aí, ó. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus céus lhe responderá com poder o Salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. O Senhor concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Uns se encurvam e caem. Uns se encurvam e caem. Uns se encurvam e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Porque nunca foi sobre mim. Nunca foi. Nunca foi sobre a minha inteligência, a minha sabedoria. Nunca foi sobre o que eu aprendi nos livros. Sempre foi aquilo que Ele me revelou quando eu estava de joelhos dobrados. Mostrando para Ele que eu não sou nada. Mostrando para Ele que tudo aquilo que a sabedoria me ensinou não se compara ao peso da sua glória, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre aquilo que eu conquistei. Porque a gente não leva nada desse mundo, gente. Que a gente conquista aqui, fica aqui. Mas aquilo que a gente recebe de Deus, a gente leva para a eternidade.
coloque de pé no nome de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo no 3. No 3 não. Repetisse o que eu vou dizer. Eu não estou de pé porque eu sou bom. Diga. Eu não estou de pé porque eu sou bom. Mas é porque Ele é quem me sustenta. Nunca foi sobre mim. Sempre foi e sempre será sobre Ele e em mim.